Eu quero saber também a opinião de vocês sobre essas medidas que podem ser adotadas para a redução do preço dos alimentos. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou inclusive sobre uma tentativa de incentivar cada vez mais o Plano Safra para que isso, a partir também de bons resultados na agricultura, traga aquilo que se espera em termos de redução de preços. Pode ser um caminho, Gustavo Segré? Pode ser um caminho, mas isso demora, não vai ser de hoje para amanhã. E a exigência da população para diminuir o preço dos alimentos é agora. Não dá para, conforme o ministro Rui Costa disse, se a laranja estiver cara, então compra outra coisa. A próxima resposta nessa mesma linha seria, se você tiver fome hoje e o preço está caro, espere e coma amanhã. Não tem como fazer isso. Me parece que o governo está um pouco perdido nessa situação e, lógico, um aumento da oferta ajuda. Mas quando você está falando de um plano safra, está falando de semear, fazer a colheita, processar e distribuir. Não é de hoje para amanhã. Piperno, você acha que o governo está perdido? O plano safra é uma medida de médio prazo, né? Então, é o que o Segré falou, não adianta dar dinheiro para um produtor rural hoje e imaginar que ele vai entregar comida amanhã. Não vai acontecer isso. Agora, também é importante que o produtor rural saiba que ele vai ter esses recursos, porque muitas vezes a indecisão, alguma desconfiança por parte dele faz com que ele, inclusive, possa reter algum estoque. Isso também é uma realidade que se impõe. Então, acho que quanto mais acenos o governo fizer nesse sentido, pelo menos ele consegue inibir consequências lá na frente. Ô Zé Maria Trindade, o ministro também está confiando numa safra maior, E há expectativas da Conab também de um aumento em várias das principais commodities aqui no país. Mas, por exemplo, um item que está pesando muito no bolso do consumidor é o café. E no último fim de semana eu conversei com um representante da Cooxupé, que é a cooperativa ali que junta esses agricultores e produtores de café que ficam ali na região de Guaxupé, Minas Gerais. Eles acreditam que 2025 vai ser um ano tão desafiador em termos de preço como 2024, porque a safra não vai entregar também aquilo que seria necessário para fazer provavelmente o preço baixar aqui no país, e tem a questão relacionada à exportação, que está cada vez mais forte. Então, se havia uma expectativa de que nesse produto, por exemplo, que está diariamente na mesa de qualquer brasileiro, tivesse uma redução, já pode ser que escape dessa lista mais otimista aí do ministro da Agricultura. Olha, Evandro, eu lidei muito com a agricultura. Antes de fazer comunicação, fiz agropecuária, me formei na Escola Federal de Barbacena e trabalhei na área, plantei café, criei frango e conheço muito bem essa área, sabe? A gente, nesse setor, faz agora, mas para daqui a 2 anos, Tem que passar primeiro por um projeto, preparação e assim por diante. A agricultura não é uma coisa imediata como uma máquina que você gira um botão e ele começa a produzir em dobro. É preciso preparar a terra, é preciso fazer contratos, projetos e assim por diante. Então, é impossível mudar o preço. Esse discurso é todo um discurso político, porque descobriram agora. Essa produção agrícola, do agronegócio propriamente dito, ela é uma ação internacionalizada. Toda a escala é uma escala muito grande e internacionalizada. O Brasil exporta muito produto in natura, carne in natura, soja para fazer ração, já deveria exportar já a ração pronta e assim por diante, ou o produto elaborado, que é o gado confinado, engordado com ração, o que vai acontecer lá fora quando se exporta soja e exporta milho para fazer ração, por exemplo. Essa área de alimentação, ela é muito forte na chamada agricultura familiar. E aí o governo tem uma participação muito forte nesta área desta alimentação, que é a produção de alimentos. E fica ali em torno de 70% da alimentação do Brasil, não fica nos grandes produtores que têm um grande papel na agricultura, É muito complexo. Eu, particularmente, acho a alimentação muito barata no Brasil. É muito barata, porque se você comparar que 1 litro de leite pode ser mais barato do que 1 litro de água ou um refrigerante, 1 litro de refrigerante, é só ir lá numa fazenda, ver como é produzir 1 litro de leite,
o tanto que tem que cuidar da vaca, da matriz, do bezerro, vaca com mastite, e você cuidando e tal, para depois você entregar 1 litro de leite num preço menor do que 1 litro de água e achar que a alimentação no Brasil está cara demais. O que está acontecendo é que a renda do brasileiro não está dando conta de acompanhar a alta dos preços de todos. Ninguém não vê o governo falando aí um aumento do preço dos veículos e dizendo não pode. Daqui a pouco o brasileiro vai ter dificuldade de comprar veículo, o veículo está muito caro. E eu estou analisando do ponto de vista do produtor, porque o produtor é que faz o preço. Se não houver o abastecimento do mercado, o preço sobe. Esta é a realidade. Fala, Gani. Olha só, eu vejo que não tem muito o que fazer em relação ao Plano Safra. Por quê? Se você vai dar mais dinheiro para o agricultor, a agricultura brasileira ela já é altamente produtiva. Então, não vejo como aumentar ainda mais essa produtividade, até porque você também tem ali área agrícola, ela está dada, né? Você vai expandir para onde essa área agrícola? Você vai ter que aumentar a produtividade. E a produtividade já é muito elevada. Então, não sei, você vai dar mais dinheiro para tentar aumentar uma safra que já é prevista como uma safra recorde. Então, não vejo que o caminho seja por aí. O que o governo pode fazer é não uma medida diretamente para a agricultura, é melhorar os fundamentos fiscais. Melhorando os fundamentos fiscais, cai o dólar. Caindo o dólar, para importar um maquinário, para importar um fertilizante, para importar um insumo agrícola, fica mais barato. O custo de produção cai. Caindo o custo de produção, a oferta naturalmente aumenta, reduzindo o preço dos alimentos. Fala, Segré. Tenho uma metodologia que eu vi na Argentina e que no manual do populista da América Latina está na página 57 mais ou menos, que é, e já aconteceu na Argentina, e o resultado para a diminuição do preço funcionou. Depois foi um desastre, mas no momento resolveu, que é limitar ou proibir a exportação de determinados produtos que estão caros. Isso aconteceu no trigo, inclusive. E aí você concentra a oferta dentro do país, né? Aí proíbe a exportação de trigo e derivados do trigo. A Argentina fez isso, atrapalhou o Brasil, inclusive, porque era altamente importador de trigo da Argentina, mas com o objetivo de aumentar a oferta doméstica e diminuir o preço. Do ponto de vista da resolução do problema, existe. Só que o que vem depois é um desastre. Politicamente, economicamente, é um desastre. Mas tem um intermédio. E eu tenho medo até de falar, porque pode ser pega essa metodologia que pode resolver duas questões. Uma é fiscal e outra é de competitividade. Colocar retenções ao exportador de determinado produto. Porque a retenção é um aumento da arrecadação e atrapalha a competitividade do produto. Então o exportador fala, se tenho que pagar mais imposto, prefiro não exportar, a minha rentabilidade não está tão boa. Então eu coloco esse produto domesticamente falando. Então são dois, proibir a exportação de um produto, resolve o problema e é um desastre depois, ou coloca retenções às exportações, que é o imposto que pagaria o exportador, retirando a competitividade e aumentando a arrecadação. Foi, Gani. O que diz a teoria econômica? Quando você abre o mercado e você tem a exportação, evidentemente que o preço sobe se o mercado lá fora tiver com preços mais atrativos. Então, de uma certa maneira, a população ela é prejudicada, mas vamos lembrar também que um aquecimento do setor exportador traz geração de empregos, por exemplo, para esse setor. Traz mais arrecadação para o governo. Então, o que diz a teoria econômica, né? No agregado, a sociedade sai ganhando a despeito do aumento dos preços internos por conta da exportação. Mas da mesma maneira que tem a exportação, a gente importa também. Então, tem setores que você vai pagar mais, é verdade, mas tem setores que você paga menos por conta da importação. O próprio setor exportador precisa importar bastante para ser beneficiado. E o Fábio Piperno queria trazer o comentário dele também. Então vai lá, Piperno, por favor. Bom, primeiro que, aliás, o presidente foi muito feliz quando ele falou da questão da agricultura familiar, né? Fazer com que o Plano Safra olhe um pouco mais para esse segmento, mas que, aliás, o Zé Maria também lembrou. Segundo, que ele também já disse várias vezes nesses últimos dias, e o ministro Carlos Fávaro, então, tem insistido bastante no fato de que não vai haver pirotecnia. Até porque esse é um problema que tem sido debatido no mundo todo. Todos os países do mundo, todos os grandes países do mundo, eles estão lidando com esse tipo de problema. A eleição americana mostrou isso. Na Europa, enfim, a manifestação toda hora de agricultores.
Porque isso me remete a uma conversa que eu tive há muitos anos com o ex-ministro Rubens Recupero, um craque em comércio exterior, já foi tudo, inclusive o secretário-geral lá da UNCTAD, e um dia ele me falou o seguinte: acabou a era da comida barata, não tem mais isso, os preços vão ser cada vez maiores. E vejam, desses países que eu citei, nos Estados Unidos, Brasil e mesmo na Comunidade Europeia, a inflação dos alimentos ela é sempre superior à inflação do país. Então, tem produtos aqui no Brasil que sobem a taxas menores, mas os alimentos têm sempre taxas maiores. Por quê? Porque o mercado internacional, que é quem faz esses preços, não é o agricultor do Brasil, ele está jogando as cotações lá em cima o tempo todo. Então, a agricultura, o grande agronegócio do Brasil, ele é um agronegócio exportador. E aí vem uma outra ironia que também não tem como quebrar isso com intervenção nenhuma, que é o fato de que esse agronegócio recebe cada vez mais recursos públicos via Plano Safra e não se abastece só disso, é bom, sempre importante frisar, mas ele também se abastece disso, então ele se abastece de recursos públicos e exporta e vende produtos cada vez mais caros para esse público. Agora, não é ele quem está fazendo esse preço. Então, por isso que é difícil quebrar essa cadeia. Não, exatamente. E aí é por isso que o intervencionismo ele não é bem-vindo. Até porque, por que o preço no mercado externo sobe? Porque sobe a demanda mundial por alimentos. E por que sobe a demanda mundial por alimentos? Porque, por exemplo, na China você tem uma classe média cada vez mais crescente, que até pouco tempo comia só carne de porco e agora come frango, come carne bovina, que é carne de primeira. Sofisticação do consumo. A Índia, por exemplo. Excelente.